Hoje vamos contar uma história. Não uma qualquer, mas aquela que mudou o curso de toda a história do mundo. Você provavelmente a conheça, mas talvez ainda não creia nela. Esperamos que ao final isso possa mudar. Que você não apenas saiba, mas também creia no que Jesus fez por você. Há muito tempo, mais do que se pode contar, houve uma época em que não conhecíamos a liberdade. Nós, o povo de Deus, vivíamos cativos. No Egito éramos prisioneiros, carregávamos fardos pesados e vivíamos sem esperança. Entre lágrimas e silêncio, se ergueu um clamor, não de desespero apenas, mas daquela esperança que insiste em viver. Subiu aos céus o som de um povo ferido, corações cansados que ansiavam por redenção. Nós perguntávamos: o Deus de nossos pais ainda nos vê? Será que Ele nos escuta? E o céu, que parecia mudo por 400 anos, respondeu com compaixão, pois o Eterno não se esquece, e onde há clamor, há resposta, há libertação. A poeira da estrada da vida é intensa e nela muitas vezes sujamos nossos pés. Esses mesmos pés que conheceram a liberdade
facilmente se esquecem de quem os libertou. Talvez agora mesmo você esteja pensando em tantas outras coisas, menos nele. Nossa escravidão é ainda maior. Tanta coisa para fazer, não é mesmo? A vida acontecendo com família, trabalho, responsabilidades. Entenda, essas coisas são coisas boas da vida. Mas o maior problema é quando, pela nossa distração, nós deixamos de lado aquele que deveria estar no centro. Mesmo assim, ele veio. O Rei Jesus se ajoelha e serve. E como nos tempos antigos, hoje ele está aqui, lavando não somente os nossos pés, mas limpando nossos corações distraídos. Ele que tinha o mundo aos seus pés, escolheu vir e lavar os pés do mundo. E ao fazê-lo, ele grava em nós um pedido que atravessa o tempo. Lembrem-se de mim. Filho, mestre, o que pensa que está fazendo? Lavar os meus pés? Isso não é coisa do mestre. Filho, você hoje provavelmente não vai compreender, mas eu lhe garanto, um dia você irá. Mestre, não, isso não faz sentido. Eu devo me ajoelhar diante de ti e lavar os seus pés. Filho, entenda, se você não me permitir lhe lavar, você não vai ter parte de mim, você não terá parte do Pai, nem do meu reino e do meu caminho. Mas, mestre, então se for assim, não lave só os meus pés. Lave minhas mãos, lave minha cabeça, me lave por inteiro. Simão, não há necessidade, você está banhado, você está limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. E é por isso que o que nós vamos viver hoje aqui, vocês precisam memorizar cada momento, cada detalhe, viver com presença, porque vocês vão continuar repetindo isso entre vocês, com seus filhos, com seus familiares e amigos, por todo o tempo que vocês permanecerem aqui. Lembre-se disso. O que nós viveremos aqui é algo único.
Cerca de 2000 anos se passaram desde aquele dia, mas seu pedido continua ressoando: lembrem-se de mim. Estamos diante da última ceia de Cristo, e repare o que esta cena nos mostra: uma mesa emprestada, de um lugar emprestado. Seus discípulos, seus amigos estão ali com ele, e ali ele se entrega inteiramente. Seu coração chora e sangra pelo gosto amargo da traição de um dos seus, e mesmo assim ele se derrama. Ele, que é o próprio pão da vida, reparte o pão. Ele, que daria o seu próprio sangue, serve o cálice. O autor da vida logo iria ser entregue para a morte, e ao fazê-lo, nos ensina que tipo de vida se vive em memória dele: uma vida de renúncia, uma vida que se doa e compartilha, uma vida que não vive para si mesmo, uma vida que vale o sangue de Deus. Enquanto vivermos, nos lembraremos dele e de sua promessa, de que logo estaremos todos juntos ao redor da mesa outra vez. Sentem-se aqui, sangra o coração saber que um de vocês vai me trair.
Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Estas são as palavras de um coração angustiado, do coração de Jesus enquanto orava ao seu Pai. As próximas horas serão as mais escuras e ele sabe disso. A própria luz vai enfrentar a maior escuridão. E seu coração está angustiado. E ele está com seus amigos, mas os seus amigos não estão com ele. O mais amável dos homens foi abandonado. O sofrimento está próximo e é pesado demais. Então ele vai até quem o pode ajudar. E seu pedido é de partir o coração: Pai, se possível, afasta esse fardo de mim. E na angústia do que virá, na solidão daquele jardim, ele sangra. E por maior que seja a sua agonia, ele também diz: mas se não for possível tirar este fardo, Pai, cumpra seu querer em mim. O fardo é pesado, mas o seu amor é maior. Esse amor caminha por nós em direção à vontade do Pai. Consegue levar, mas se não for possível tirar, Pai, cumpra seu querer em mim. Adormecidos, meus amigos, não conseguem por mim orar. Peçam a Deus forças para não cair. Se preparem para o que está por vir. Afasta este fardo de mim. Temo não conseguir levar, mas se não for possível tirar, Pai, cumpra seu querer em mim. Sim, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue para as mãos de pecadores. Cumpra seu querer. Está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue para as mãos de pecadores. Cumpra seu querer. Está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue para as mãos de pecadores.
Em Mateus capítulo 26, no verso 31, nos é descrita a profecia do que aconteceria. Deus ferirá o pastor e as ovelhas do seu rebanho serão dispersas. E assim foi. Ao cair daquela noite, as linhas do que havia sido escrito se cumpriram. Um dos que estavam com Cristo lidera a multidão e com um beijo em seu rosto sela a traição. Soldados o arrastam como se ele fosse um criminoso. Um amigo lhe traiu, os outros o abandonaram e Jesus, o Cordeiro de Deus, não resiste, apenas se entrega. Ao longe, um deles ainda está lá e o observa. Pedro é o único dos 11 que ainda está ali. Em silêncio, seus olhos não se desviam da dor de Jesus. Ele vê os insultos, os golpes, o desprezo, vê o sangue que escorre. O peito aperta, o medo sufoca e ele o nega não uma, mas 3 vezes. E amargamente sente o peso do que fez, enquanto o amor enfrenta açoites, a alma humana tropeça no medo. E nós, como temos parte nisso, será que nós somos muito diferentes de Pedro? Você consegue contar quantas vezes em sua vida você já negou a Cristo? Quantas vezes, diante de coisas até menores, com seus atos acabou dizendo: eu não o conheço? Pedro também é um retrato seu. Assim como a ele, o olhar sereno de Cristo está agora sobre você. Veja o sofrimento daquele que, mesmo sabendo que um dia você o negaria, não hesitou em te amar. Hoje, graça te é oferecida em Cristo. Como você vai responder a isso? Fariseus e soldados em direção a fazer. Ei, você também não estava com Jesus? Eu não conheço Jesus. Vejo em silêncio, nada posso fazer. Você viu esse homem com
neguei o meu Salvador. Seria melhor eu morrer. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Mãos foram lavadas. Jesus está diante da multidão que, instigada pelo mal, clama pela morte do Filho de Deus. Em cada passo que deu pelos becos estreitos da antiga Jerusalém, na Via Dolorosa, caminha o Cordeiro de Deus para redimir aqueles que o rejeitaram. Ele é humilhado, zombado, maltratado. Em seus ombros está não apenas o peso de um madeiro, mas dos pecados do mundo todo. O sangue de Jesus caiu sobre o povo. O sangue do justo, inocente, não os condenou, mas os cobriu para redimir e salvar. E ainda hoje, todo aquele que nele crê encontra a vida neste sangue. Foi ali, naquela via dolorosa, o caminho que Jesus seguiu para ser crucificado por você, por mim, por todos nós. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu. Esmagado por querer
para sempre. O meu lugar. Jesus escolheu caminhar a estrada da dor e do sofrimento. Ir em direção ao Gólgota, lugar de morte, da sua morte. Mas esse também se tornaria o lugar da morte da própria morte. Naquela montanha, Jesus enfrentou a mais terrível de todas as dores. Não dos espinhos, dos cravos ou do peso da cruz, mas a dor da separação de seu Pai. Ele ficou ali sozinho. Tudo isso para que você e eu nunca mais precisássemos estar sós. Ele enfrentou a ausência para que nós pudéssemos viver na presença. Por isso tudo que vivemos, tudo que conquistamos não se compara ao que Ele fez. O Rei do Universo se fez servo. O Criador da vida morreu pelas mãos das suas criaturas. Nenhuma glória humana, nenhuma religião, nenhum poder se equiparam ao sacrifício da cruz. Por isso, Ele é o incomparável. Muitas coisas aprendi e ainda muito a saber. Tenho escrito minha história, tentando fazer o melhor, mas nada pode comparar
preciso, Ele é. O que almejo pro futuro, Ele será. Levaram meu Senhor e eu não sei pra onde levaram Ele. Mulher, a quem clamas, por que choras? Senhor, se foi o Senhor que o levou, por favor, deixe-me vê-lo pela última vez. Maria. Mestre, Rabone. Sem mais choro, filha. Sem mais choro. Naquele domingo, elas foram até o túmulo, mas o túmulo estava vazio. E como o anjo disse, porque vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo. Deus é especialista em surpreender a gente. Porque aquilo que aos olhos humanos parecia ser o fim, era só o começo de uma nova vida cheia de esperança. E com Jesus é assim. Nós vamos a Ele com o nosso coração abatido, perdido, confuso muitas vezes. Mas Ele nos surpreende e nos dá novas chances, novas possibilidades. E a esperança que tinha sido lançada ao chão naquele domingo renasce no coração daquelas mulheres, dos seus discípulos e de todos aqueles que se tornarão seguidores de Cristo. Aquele lugar que na sexta-feira foi palco de grande tristeza, no domingo se tornou um cenário de grande e profunda alegria. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Hoje, lugares marcados por despedidas e por tristeza será transformado naquele grande dia em lugar de profunda alegria. E o fato de Jesus não estar guardado numa tumba, de ter ressuscitado, enche o nosso coração de esperança. E é por isso que o apóstolo Pedro pôde dizer: por isso nós aguardamos novos céus e nova terra, segundo a sua promessa, nos quais habita a justiça. Essa é a esperança que Jesus plantou no nosso coração naquele domingo, quando Ele ressuscitou. E a Bíblia vai terminar o seu último livro, o seu último capítulo, deixando bem clara essa promessa para mim e para você. Quando os autores bíblicos iam escrever os seus textos, eles não tinham os mesmos recursos que nós temos hoje. Não tinha como deixar o texto em negrito. Eles não tinham a cultura de sublinhar um texto importante. Então, quando eles queriam ressaltar uma ideia, eles usavam a repetição para isso.
E quando você vai ler o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, você vê a repetição dessa grande promessa que Jesus deixou. Quando você lê no verso 7, ele mesmo dizendo: eis que venho sem demora. Depois no verso 12, ele vai repetir e vai dizer: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E depois, lá no finalzinho, no verso 20, a Bíblia vai dizer: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. E a nossa resposta diante dessa promessa deve ser o que também está no verso: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Se ele cumpriu a promessa da primeira vinda, ele cumprirá a da segunda. Se ele cumpriu a promessa da cruz, ele vai cumprir a promessa da sua volta. E eu quero me preparar para esse dia, para esse momento. Eu espero que esse seja o seu maior desejo também. A certeza que nós temos que ele cumprirá essa promessa é porque ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Cristo Jesus ressuscitou, ele reina e ele voltará.